É um fato que eu amei Sword Art Online Progressive Área de Uma Noite Sem Estrelas e gostei muito como o roteiro conseguiu misturar coisas originais de adaptação. Porém, nem só de acertos vive uma produção, e teve uma cena de Sword Art Online Progressive que quase estragou o roteiro do filme inteiro por toda uma questão, porém ela foi salva por pouco, e eu irei explicar o porquê que essa cena quase estragou o filme e como que ela foi salva nesse vídeo. Então, caso você queira ter mais conteúdo sobre Sword Art Online Progressive, já se inscreva no canal, deixa o seu like aí no vídeo e assista um dos vídeos que eu vou recomendar aqui no card. Terão vários vídeos aqui que eu já tô fazendo uma maratona de vídeo de Sword Art Online Progressive aqui no canal, já que eu vi o filme 2 vezes. Para a gente iniciar essa conversa sobre essa cena, é bem interessante a gente setar sobre o que é o filme de Progressive. Em Progressive, Área de Uma Noite Sem Estrelas, não a nova de Progressive. O filme de Progressive, ele trata muito sobre você olhar as coisas por perspectivas diferentes. Coisa que se conecta até com a música, tema do filme, e tem a frase Sekai no Mangekyo, que é o mundo é um caleidoscópio, ou seja, um lugar onde você pode ver uma coisa de várias formas diferentes, porque um caleidoscópio é literalmente isso, né? Você vê uma imagem de várias maneiras, já que é tudo distorcido pela forma que é um caleidoscópio. Caso você não saiba o que é um caleidoscópio, eu vou deixar aí uma foto de uma imagem olhada de um caleidoscópio, né? Você consegue ver várias faces daquela imagem. E o filme de Sword Art Online Progressive é justamente sobre isso. Você olhar as perspectivas diferentes de situações. Tanto que a gente tem isso esboçado nas narrativas dos três protagonistas. Na narrativa da Asuna, por estar num mundo que dá a pressão dela viver naquele mundo e todo aquele medo de que é estar dentro do Aincrad, sendo transformado em uma esperança e ela começando a ver, eu posso arrumar um jeito de viver nesse mundo, de conseguir ser uma pessoa diferente nesse mundo, como ela consegue ser lá no final de Sword Art Online, ou seja, ela consegue ver aquela situação horrível de uma maneira diferente. E temos isso também na narrativa do Kirito, né? Que ele olha a questão de jogar com outras pessoas de uma perspectiva diferente, já que ele sempre estava jogando solo até aquele momento. Mas aí ele achou a Asuna e viu ali como que é interessante estar com um grupo, interessante estar com uma outra pessoa, uma dupla. Então, ele olhou as perspectivas ali de uma forma diferente. E também a gente tem essa trama envolvendo a Mito e os beta testers, né? Você vê toda essa questão de como a gente pode olhar os beta testers e a própria Mito de uma maneira, tipo, a gente pode olhar ela como uma pessoa horrível, mas a gente olhando por outras perspectivas, a perspectiva dela, a gente vê que não teve escolha a não ser o que foi. Ou seja, todo o filme ele é construído nessa mensagem de que o mundo é um caleidoscópio. O mundo é um lugar onde você pode enxergar as coisas de maneiras diferentes, sendo situações que podem ser de primeira consideradas situações dramáticas dos personagens, já que a dramática de estar no jogo pra Asuna era uma coisa que atormentava ela, a dramática de perder um companheiro fazia o Kirito viver sozinho, já que ele era o player solo e ele com certeza abandona até o clan no começo da narrativa, então faz o sentido. E a dramática dos beta testers, que a gente olha pela perspectiva do Kibal como pessoas ruins, só que olhando pela perspectiva do Kirito e da Mito, que são beta testers, a gente entende que eles são pessoas boas. Então tem toda essa roupagem dessa mensagem. E sobre o que é o Aria of Starry Night na novel? O Área de Uma Noite Sem Estrelas na novel, ele é muito sobre os beta testers. Ele tem essa ideia do mundo ao caleidoscópio, só que de uma forma bem menor, porque é centralizado em como que ser um beta tester naquele momento, já que a gente tá pela perspectiva do Kirito, não da Asuna, a gente troca pela perspectiva da Asuna em alguns momentos, só que nesse primeiro andar é só um capítulo que é focado na Asuna, o resto é tudo focado no Kirito. E a gente estando dentro da ideia do Kirito, todo o área ele ronda em cima do que é ser um beta tester e de como isso influencia as relações. Tanto que, como que isso influencia as relações de mercadoria, já que a Argo também é uma beta tester e ela tem todas as informações privilegiadas e brinca com essas informações, ela vende essas informações, faz um mercado inteiro girar em torno dessas coisas. Também tem a narrativa do Javel, que é um beta tester e finge não ser um beta tester. Ele tem essa ideia, ele é um líder de um lugar, então ele é considerado de uma maneira mais respeitosa, ele é um herói, mas ele esconde isso dentro dele. E tem a ideia central, que é a do Kirito, e ele é o protagonista do livro, então a gente tem toda uma ideia cercada em cima do Kirito, dele
se ver pesado, de repensar sobre o que é ser um beta tester. E de fato tem gente ruim, tem fato tem gente boa, e como que eu posso ser uma pessoa boa sendo um beta tester? E o Aria na novel fala muito sobre isso, fala sobre essas relações, tem toda uma dramaticidade em cima do que é informações, em cima do que é ser um beta tester e em cima do que você pode ter como vantagem ou não sendo um beta tester. E isso também é explicado no mangá, né? Aparece no mangá, mas de uma forma totalmente diferente ali, do Kirito manipulando certas pessoas para ir para a caverna, já que ele é um beta tester, então ele tem ali umas coisas, ele sabe umas coisas a mais, né? Cavernas que podem ser armadilhas e tal, e aí é centralizado naquele Kirito ridículo lá do mangá, mas tem toda uma ideia em cima disso, do que ser um beta tester vai te influenciar a fazer o bem ou a fazer o mal, e todo o área ronda em cima disso. E a narrativa da Asuna tá ali, em segundo plano. Mas como o anime é centralizado na visão da Asuna, fazer uma história se focasse nisso ia ser muito difícil. Então o que eles fazem? Trata a trama dos beta testers em segundo plano. E eles fazem tudo isso no filme. Eles praticamente mostram ali toda essa ideia da Asuna, todo esse desenvolvimento da Asuna. A Mito serve para dar uma ponte do escopo da Asuna ali, que ela vai conseguir vencer sozinha, né? A Asuna consegue supor e vencer aquelas barreiras sozinha, né? E a gente tem todo o desenvolvimento da personagem até a metade do filme. E a trama dos beta testers é deixada de lado, de segundo plano, mas ela ainda está presente no filme. E é interessante você entender isso para você entender o final desse vídeo. E bom, depois de todo esse início do filme, depois de praticamente mais 1 hora e pouca, a gente tem praticamente uns 50 minutos para tratar a trama dos beta testers. E a gente já é transportado à aparição do Kirito, que é um beta tester, e a gente também vai para a reunião. E a reunião não trata as maneiras que é a trama dos beta testers na light novel, porque não tem um escopo inicial do Kirito, porque toda essa trama dos beta testers na light novel você pode conferir aqui no canal, que tem audiobook disso, você pode conferir. O capítulo 3 e o capítulo 4, eles vão fazer uma construção da reunião, para quando a reunião chegar, a gente ter toda a ideia do que é ser um beta tester, do que a gente se sente sendo um beta tester. O Kirito, ele fala sobre isso, fala sobre a Argo ser beta tester, e tem toda uma construção. O Rick Kawahara faz todo crescimento para esse momento chegar. Por isso que o capítulo 5 é tão foda, e por isso que eu gosto tanto dessa narrativa. Porém, no filme, isso não é explicado, porque eles fazem a mesma adaptação porca que o anime tinha feito, né? Eles pegam as ideias do anime de 2012, coloca de novo nessa reunião. Então a reunião é vazia em comparação à novel. E ainda por cima, eles não aprofundam isso, porque a gente não tem a visão inicial do que é ser um beta tester. Que a gente tem no primeiro episódio de Sal, que inclusive desenvolve isso melhor, porque o Kirito, ele, por saber coisas antes por ser um beta, ele deixa o clã de lado. Mas aqui a gente não tem essa ideia de deixar o clã de lado. A gente é apresentado a narrativa da Asuna. Então a gente não tem um envolvimento do que é ser um beta tester. É a primeira vez, é a segunda vez no caso do filme, que é mostrado pra gente o que é ser um beta tester e como que essa trama tá envolvendo toda a politicagem do Aincrad. E isso é um erro do filme, de certo modo, porque eles não desenvolveram bem essa trama para tratar ela com importância no ato final. E esse é um ponto que faz isso cair, sabe? Apresenta de maneira muito rushada, que é um erro do filme. Isso é inegável. Enfim, depois de eles tratar essa dramática sem desenvolvimento com a importância devida, a gente vai pra cena do Bitter. E essa cena do Bitter, ela me deu muito medo quando eu estava assistindo o filme, porque eles não tinham desenvolvido direito essa abordagem do que é ser um beta tester e de como que eles estão influenciando e realmente ter beta testers do bem e beta testers do mal. O Kibal diz isso, mas o Kibal dizer é diferente de mostrar, né? É uma coisa, né? O show don't tell não aparece aqui. Eles só falam. E o falar deles não te dá a dramaticidade necessária para você entender a dramática dos beta testers. E quando chega nessa cena, depois de toda a construção que teve na luta final, eu senti um vazio. E eu fiquei com um grande medo deles adaptarem da mesma maneira que eles adaptam na light novel, porque eles não deram a construção disso.
é literalmente uma construção muito porca e vazia. Tudo bem, mostrou lá o golpe do Javel, a ganância dele, tudo isso envolvendo ele ser um beta tester, mostrou. Só que eu ainda sinto que não mostrar isso da perspectiva do Kirito traz uma perca pra narrativa, porque a gente não consegue se conectar no primeiro plano com essa narrativa. A gente se conecta com uma narrativa de segundo plano. A gente tá preocupado com como que a Asuna vai conseguir lidar com a Mito estar naquela cena, não com a trama dos beta testers e com o que o Kirito tem a ver com isso, sabe? Tipo, a gente tá um pouco se fudendo porque o Kirito não tem a importância devida nesse momento da narrativa. Isso é um ponto, sabe? E o que me deixa mais com medo dessa cena? Johnny Black. Porque vocês podem achar muito interessante a adição do Johnny Black a essa cena. O que ele influencia e tal. Porém, olhando pelo escopo da Light Novel, é um lixo o Johnny Black tá aí. Por quê? Porque o Johnny Black, ele é um vilão que ele é sempre arquitetado com a figura do manipulador. E Sal tem muito essa figura do manipulador. Tipo, quase todas as temporadas até agora tiveram essa figura do manipulador. O vilão manipulador que sabe de tudo. E isso já é uma merda, porque é um vício narrativo da história. Porém, ele estar nessa cena faz entender de que tudo ali está sendo manipulado, está sendo teatrinho. Tá de fato sendo? Tá. Porém, a maneira como o Kibal mostra isso na Light Novel é muito natural. E você entende a comoção do público. Porém, o Johnny Black falar isso, da forma como ele falou na história, traz a cena ser muito caricata. E você entende, se você se colocar dentro da história, personagem, você entende que tudo que ele está falando ali é um teatrinho. Porque ele está falando rindo, o jeito que ele está falando ali é todo arquitetônico de um manipulador. Então tira toda a tua credibilidade da cena, de você entender que os personagens estão entendendo que o problema que o Kibal tá falando ali é um problema sério. Fazendo essa comoção pública aumentar. Que é óbvio que o Johnny Black tá manipulando todo mundo ali. E é óbvio que isso tá óbvio pros personagens. Porque o personagem tá rindo, o personagem tá agindo como vilão. O vilão da história ali é o Kirito, que está sendo o cara que está sendo totalmente humilhado, ou o Johnny Black, que é a pessoa que está fazendo toda essa algazarra, rindo e jogando na cara da pessoa que está sendo oprimida. Quem é o vilão da cena olhando pelo macro? Se imagina você dentro daquela cena. É o Johnny Black. Independente do que ele esteja falando. Ele está falando de uma forma vilanesca. E tudo bem, aí você vai falar, Thiago, mas é uma maneira representativa pra mostrar pra gente que o Johnny Black é uma pessoa manipuladora e arquitetônica e o caralho. Só que eu não consigo pensar no Johnny Black sendo assim na mesma cena que ele estava sendo desenvolvido como uma pessoa com medo. Sabe? Desenvolveram ele como uma pessoa que estava com medo do que estava acontecendo. E agora ele vai rir da situação como se fosse um vilão manipulador? Tudo bem, pra gente que viu o Sal até o Alicization, a gente entende que ele é um vilão, vai se tornar um vilão manipulador. Só que aqui é o início das coisas. E você falar que ele é mau caráter de início, sendo que ele tava com medo na última cena, é meio contraditório, né? E ele estar naquela cena já era uma coisa que ia estragar tudo. E com esse contexto que eu falei, dele botar tudo da Light Novel pra fora, iria estragar totalmente aquela cena. Porém, não é isso que acontece. Porque simplesmente a cena foi salva. Por quem? Mizumi Tosawa. Que é uma personagem que todo mundo falou. É um adicional que não ia adicionar nada ao filme. E bom, se a gente olhar o macro, a narrativa dela com a Asuna fez a adaptação do Progressive da novel não ser 100% fiel. Ou seja, ela tem um pouco de culpa nesse angu, porque ela ser incluída na narrativa tirou o peso do que é o Art of Starless Night na novel, no filme. Tirou. Foi uma escolha que eles tiveram. Vamos adicionar uma personagem nova, e com isso eles perderam, eles tiveram um sacrifício dessa narrativa e colocou ela pro segundo plano. Bom, ponto, explicado. Mas calma aí. A Mito Star, no filme, deu essa quebrada. Porém, eles arrumaram um jeito muito foda de salvar tanto o filme de ser criticado pelos haters, porque os haters podem falar, a Mito estragou o filme. Eles arrumaram um jeito muito bom, que é a narrativa da Mito, que eu já expliquei num vídeo aqui do canal, caso vocês queiram ver o vídeo que eu falei o porquê que a Mito merece perdão. Lá eu desenvolvo todo esse escopo do porquê que a Mito é importante pra esse filme. E como que eles deram uma saída pra isso nessa cena. Foi
sensacional envolve a Mito, que é simplesmente o fato do discurso do Kirito ser direcionado a Mito, porque o Johnny Black acusa a Mito. E aqui eu entendo o porquê que o Johnny Black tá nessa cena. Além de ser um manipulador e toda essa intenção que eu acho um lixo. O fato do Johnny Black estar nessa cena é pra adicionar mais ainda, sem estragar, o discurso do Kibao. Porque o Kibao, ele tem um certo discurso dele, falando sobre os beta testes e tal. Incluir, envolvendo a Mito, ia ser ele ter muita atenção. Porque ele está totalmente emocionalmente quebrado, porque o Javel foi morto. Então não faz sentido o Kibao ser uma pessoa fria e calculista e ver a intenção da Mito que estava atrás do boss. Quem viu isso foi o Johnny Black, que estava lá. E o Johnny Black, ele joga na mesa, falando que a Mito também é uma beta tester, que ela esteve ali. E o porquê que isso salvou o filme, Thiago, você vai me dizer? Porque toda a narrativa que estava sendo construída em segundo plano, no início do filme, era a Mito, envolvendo a intenção dela como uma beta tester. O que aconteceu? Ela traiu, muitas aspas aqui, a Asuna, lá naquela cena. Então, tem toda essa ideia, porque ela revela que é uma beta tester, ela fala de vantagens que um beta tester tem pra Asuna e apresenta todo esse escopo pra Asuna e pra gente, que não sabe disso. Entendeu? E o legal disso é que justamente, depois de apresentar isso pra Asuna e pra gente, ela tem uma atitude que pode ser considerada má. E a Asuna cria um questionamento na cabeça dela depois que o Kibao fala sobre os beta testes na reunião. Tanto que ela fala isso pro Kirito. Se a Mito é boa ou não. E o Kirito, ele se vincula a essa narrativa. Porque ele também é um beta tester. E ele também fez ações que podem ser consideradas más. Então tem toda essa criação do escopo dos beta testers sendo direcionado à personagem. E faz o adicional da personagem ser salvo. Porque ele poderia muito ter estragado o filme. Porém, ele fez o filme ter um sentido, porque no final eles reconheceram que a Mito sim fez essa narrativa ser deixada de lado. E eles colocam a narrativa que eles apresentaram em segundo plano como um plano maior no final, para tudo fazer o sentido nessa cena de beta testes. Então, essa cena faz sentido ela existir, justamente pelo que o Kirito fala. Porque o Kirito, ele não acusa a simplesmente ele ser um beta tester e o fato do Kibao. O Kibao aqui serve como estopim, a Mito serve como desenrolar, e o Kirito carrega a culpa pra ele. E faz todo esse engrandecimento da cena. Ou seja, a cena foi salva justamente por Mito. Porque se Mito não existisse, simplesmente não ia ser salva essa cena. Porém, entra um paradoxo, porque se a Mito não existisse, provavelmente a gente teria uma adaptação fiel de Art of Starless Night. Mas pensando pelo roteiro do filme, além de pensar em adaptações, porque eu já fiz um vídeo reclamando e desabafando muito sobre as adaptações desse filme, e vou deixar aqui nos cards para vocês verem, caso você não tenha visto. E não esqueçam de se inscrever no canal, para não perder mais vídeos como esse. Toda essa narrativa foi salva justamente por conta da Mito. E a Mito é uma coisa adicional desse filme. Então, pensando no roteiro pelo macro, o roteiro continua sendo totalmente bem ligado. E não estragou nada essa cena. O Johnny Black está nela. E olha que é difícil a figura do manipulador não estragar uma cena que é pra ser uma coisa que faça os personagens ter essa ideia mais real das coisas, como o próprio filme de Progressive tenta deixar todas essas narrativas, né? Eles tentam deixar de maneira mais real possível, como eu já disse na análise aqui do canal. Isso faz o Kirito carregar toda a culpa do que é ser um beta tester para ele mesmo. Não apenas por Javel, não apenas por todos os beta testers malvados, mas também por Mito, que é uma beta tester que foi apresentada no filme e que a gente entendeu todo o motivo que fez ela fazer aquelas coisas. Porque ela não é uma pessoa ruim. E Kirito soube reconhecer isso no meio do filme. E é o que faz Kirito tornar um grande herói no final de tudo. 他にもいろいろ知っているぜ。情報やなんか問題にならないくらいな。そうだ、チーターだ。ベータのチーター。消す汚いビーターだ。ビーター、いい呼び名だなそれ。これからは元テスターごときと一緒にしないでくれ。